Fala, minhas joias! Voltamos aqui para mais uma aula. Ó, vamos direto aqui para o sumário de publicações do Sinap, pessoal. Por quê? Olha, quem quer aprender orçamento, independente do passo a passo de como você tem que começar, você tem que entender um pouco aqui sobre o sumário do Sinap, que eu acho que é bastante importante, tá, gente? Para a gente estar um negócio mais completo mesmo, assim, de entendimento. E o que é o SINAP? O SINAP é o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Então, todo mês, o SINAP, ele apresenta esses custos de insumos e composições de preços de serviços atualizados, tá? Então, por exemplo, a gente está no mês de setembro e já está disponível, por exemplo, o, a tabela de custos, insumos e custos de serviços do mês de agosto, tá? Então a gente já está trabalhando aí com isso, tá? Então eu tenho aqui uma introdução, né, explicando mais ou menos o que é o SINAP, mas eu queria mostrar um pouco também para vocês, era falar um pouco sobre a desoneração, tá, da folha, tá? A diferença, a principal diferença entre um orçamento onerado, desonerado e um orçamento sem desoneração, tá? Para a gente utilizar o termo que o próprio Sinap utiliza, tá? Para isso eu preciso dar uma olhada aqui na nossos encargos, tá? Por quê? Porque existem duas coisas que a gente precisa analisar. Primeiro é a questão dos encargos, tá? Então eu vou dar uma abertura aqui no livro de cálculos de parâmetros de encargos para chegar lá. Eu vou tentar fazer uma pesquisa direta aqui, ó, encargos sociais de Pernambuco. Aqui nesse encargo social, pessoal, vocês podem perceber o seguinte: vigência 12 de 2023, encargos sociais sobre mão de obra. Então, aqui dá para ver que existem duas tabelas. Um encargo social sobre a mão de obra com desoneração e um encargo sem desoneração. E o que é que a gente precisa entender a respeito disso daqui? A principal diferença está aqui no INSS, tá? Então, quando a gente fala de desoneração da folha, a gente está falando em desoneração do INSS, ou seja, a gente está pegando aquele custo que era de 20% sobre o INSS e está colocando 0%, tá? Então aqui eu vou ter um encargo social diferente, tá? Para a determinação dos meus encargos sociais, beleza? Então quando você abrir a composição, você vai ver que a desonerada, ele vai estar considerando esses encargos sociais aqui, tá? Tanto aqui para a aurista quanto para a mensalista, então eu vou ter esses encargos sociais. E na planilha sem desoneração, eu vou estar utilizando esses encargos sociais. E como é que isso fica com relação à planilha, tá? E aí eu vou abrir a planilha de referência aqui, que é uma planilha que eu gosto de trabalhar, que é essa planilha de referência da Caixa, tá? Que normalmente eu trabalho lá nas prefeituras, eu trabalho com ela, só para a gente observar como é que fica a questão lá dos BDIs, tá? Porque a diferença para o orçamento é que eu vou ter que utilizar, por exemplo, vou trabalhar com uma planilha sem desoneração. Então, eu vou ter que trabalhar com as tabelas SINAP sem desoneração. Se eu for trabalhar um orçamento desonerado, né, com desoneração, então eu vou ter que trabalhar com as planilhas SINAP com desoneração. Deixa eu voltar aqui, porque aí eu vou mostrar para vocês melhor. Quando eu venho aqui baixar uma planilha SINAP, venho aqui em PE, tá bom? Ele já vai me levar aqui, ó, para SINAP, referência em insumos, composições, PE 2024-08, que é o mês de agosto, não desonerada e desonerada. Então, ele está me dando aqui duas opções de planilhas, tá? Então, eu vou baixar essa daqui, que é a com não desoneração, só para a gente ter uma noção. E eu já tenho aqui um, uma tabela de orçamento, eu vou baixar mais essa daqui para a gente ver, beleza? Enquanto não abre minha planilha de referência. Aqui é uma planilha de referência que eu uso para fazer orçamento, que é uma planilha de referência da Caixa. Tá? Vou fechar aqui.
e vou abrir a planilha aula, que é justamente essa planilha que eu vou usar aqui para fazer o passo a passo com vocês, beleza? Habilitar a edição e vamos trabalhar. Aqui, pessoal, eita, deu um bugzinho aqui. Aqui eu tenho o meu BDI, ó. Aqui quando eu venho, aqui tá vendo que tem tributos, aqui eu tenho o BDI, tá? Desoneração não. Aqui, conforme a legislação tributária municipal, eu tenho que ver no município como é que é feito os pagamentos de ISS. Então aqui, aqui na cidade que eu estou fazendo é 50%, 5%, que vira 2,5%. E aqui nos dados eu vou colocar se ela vai ser uma planilha desonerada ou não, tá? Quando eu tenho uma planilha no caso com a desoneração, sem desoneração, né? Sem desoneração, eu tenho esse tributo zerado. O que é esse tributo? É o CPRB, que é Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. E isso daqui, pessoal, é justamente um imposto para eu utilizar naquelas planilhas desoneradas. Então, eu estou zerando o ISS de mão de obra dos meus serviços, mas eu vou pagar, e em compensação, eu vou pagar esse tributo aqui dentro do meu BDI. Então, dentro do meu BDI, eu vou ter que ter aqui meus 4,5%. No caso aqui da construção civil é 4,5%. Então, se eu vim aqui, por exemplo, e colocar, não, a minha planilha é desonerada, automaticamente meu BDI muda. Então, BDI com desoneração vira 29,07. Entendeu? Por quê? Porque eu vou estar incluindo esse tributo aqui. Em compensação, na minha planilha orçamentária, eu vou ter todos os meus itens desonerados. Ou seja, com os serviços e mão de obra com a desoneração da folha, com aquele encargo lá menor com relação à desoneração de folha. Isso implica numa planilha diferente. Então, normalmente eu vou ter a planilha desonerada num valor e a planilha sem desoneração com outro valor. E o fato de ser mais ou não vantajoso para a administração pública vai depender muito do tipo de obra que eu estou executando, tá? Normalmente, em edificações, a planilha sem desoneração está saindo mais barato. Mas assim, isso varia muito. Se eu tiver muito serviço, por exemplo, com fornecimento, é muito possível que a desonerada saia mais vantajosa. Entende? Então, assim, isso é muito relativo. Muito relativo. Então, por isso que o setor público, muitas vezes, ele pede para que você faça dessas duas formas. Por isso que eu gosto de usar essa planilha da Caixa, que é a planilha, que é uma PO, né? Planilha orçamentária. Por quê? Porque aqui eu posso incluir dentro da minha referência o banco de dados. Aqui eu já tenho, aqui já tive, eu já coloquei aqui tanto onerado quanto desonerado quanto não desonerado, né? Eu já coloquei aqui tanto insumo quanto serviços do Sinap, beleza? Por quê? Porque quando eu for colocar aqui a minha PO, quando eu vier aqui na minha PO, na minha planilha orçamentária, e fizer o orçamento, se eu fizer ele todo no Sinap, basta eu vir aqui com um clique, pic, e eu já tenho meu custo diferente. Aí no final, quando eu montar, por exemplo, aqui quando eu fizer o nosso passo a passo, criar aqui as nossas etapas bonitinho, eu vou criar um pequeno orçamentozinho só para a gente ter um exemplo, e aí eu faço essas mudanças para você ver, tanto que muda o BDI e quanto fica o valor por serviço, para vocês verem a diferença. Mas basicamente a diferença com relação a, a desonerada e onerada é justamente isso. É a desoneração da mão de obra, né, do INSS relativo à mão de obra, ali no nosso livro de parâmetros, né, que a gente pesquisou. E eu vou lá, vou fazer novamente a pesquisa aqui para a gente chegar lá, para a gente reforçar, tá? Ó, Pernambuco, ó, tá vendo? Com desoneração ISS zerado, porém nosso BDI com 4,5% CRB, sem desoneração com os 20%, CPRB zerado. Diferença aí básica. Não vou entrar em questões de política, se é melhor, se é pior.
Não vou entrar nesse mérito, eu só vou falar para vocês o que é importante para a gente que está montando orçamento. Se for utilizar a planilha com desoneração, tem que colocar o CPRB. Se for trabalhar sem desoneração, o CPRB é zerado. Beleza? É isso que você precisa saber.